Chave Pix, doar para fb@gmail.com ou no QR Code que está acima aqui do pastor Paulo Nascimento. Contribua com esse projeto Falando de Bíblia, para nós estarmos aqui sempre com conteúdo de qualidade, trazendo pessoas, informações e ensino para a sua vida através do pastor Paulo Nascimento. Pastor Paulo, vamos lá. Adilson de Silva Jardim, Rio de Janeiro, ele faz a seguinte pergunta: Paulo apóstolo era casado ou não? Aí ele continua. Como que ele dá recomendações aos casados e a Bíblia não mostra a sua esposa? Como é que é o nome do cidadão? Adilson. Adilson, de onde é isso aí? Silva Jardim, Rio de Janeiro. Rapaz, você é amigo de Roseli também, Meu mano? Deus do céu. Misericórdia, os amigos de Roseli são todos meus inimigos. Pô, ela tá separando só dos amigos dela as perguntas, hein? Rapaz, você... E só pergunta que... Paredão. Eu vou mudar o nome disso aqui. Falando de Bíblia Brothers. Gente, querida, eu não vou saber responder com exatidão, Daniel. Paulo fala muito de Timóteo como filho na fé. Vamos por ordem. Pelo Pirkei Avot, que é um dos livros de sabedoria dos judeus, é mandamento o homem casar, constituir família. Ele só está isento da construção da sua família se ele estiver debruçado sobre a Torá, o aprendizado da Torá, ou seja, para o rabinato. O cara tem que ser muito bom. Uma mente extraordinária, como eles chamam lá. Olhando o costume judaico, não posso dizer que Paulo foi um cara solteiro. Provavelmente pode ter acontecido um rompimento familiar por conta do reconhecimento da autoridade de Jesus. Porque ele tem muita aproximação com a corte do Sinédrio. Ele tem cartas. E o Sinédrio considerava quem era casado, quem era o politicamente correto da sua época. E eu não acredito que o Sanhedrin, o Sinédrio, a corte do Sinédrio, ia dar moral para Paulo se Paulo não tivesse uma mulher do seu lado. Assim como fazer filhos também é mandamento. Cresçam e multipliquem-se. E tem gente que leva isso tão a sério que tem 10 filhos. Meu Deus, 20 filhos aí. É verdade. E nem tá lá na outra terra lá que pode ter 3, 4, 5 mulheres. Mas vamos lá. Aí, quando você olha para os conselhos de Paulo, tem hora que Paulo fala como se fosse solteiro, tem hora que Paulo fala como se fosse casado. E Paulo é bem explícito em dizer assim: digo eu e não o Senhor. Aí a briga da teologia em dizer que a palavra, a Sagrada Escritura, contém palavra de homem. Sim, contém palavra de homem. Paulo. E aí, não vou negar, mas a Bíblia é inspirada. Na sua totalidade, ela é inspirada. Não é porque Paulo deu um conselho no particular. Por exemplo, Paulo fala como se comportar ao jovem Timóteo diante da igreja como obreiro. As casadas, respeite como casada. As mais adultas, como se fosse a sua própria mãe. Ou seja, aos homens, respeito como se fosse o seu próprio pai. Então, Paulo tem toda uma questão de respeito, de um decoro, né? De como obreiro, como se proceder diante da igreja. Por quê? Porque ele sabe que a igreja é um lugar onde ele pode unir pessoas ou espalhar pessoas. E aí, dizer que Paulo era casado sem apontar a esposa de Paulo, um documento, eu não vou fazer. Dizer também que Paulo era solteiro de todo, também não posso fazê-lo. Mas, pastor Paulo, eu vou pegar aqui o gancho da pergunta dele. Vou jogar uma pimentinha, sim, aquela pimentinha santa que a gente gosta, né? Ele perguntou se o pastor Paulo era casado, o apóstolo Paulo era casado, e se não fosse casado, ele poderia dar conselhos para casado. Vamos trazer para cá, para a atualidade? Ai, meu Deus. Nas igrejas de hoje, essa galerinha que não é casado, que quer palestrar para gente casada, quer dar aconselhamento para quem é casado, como é que o senhor enxerga isso? Muito ruim. Porque o cara não viveu o casamento, como é que ele vai falar de casamento? Ele não sabe o que é uma mulher com TPM, ele não sabe o que é um filho gritando. Eu não falo para casais com filhos. Eu falo para casal. Namoro, noivado e casamento. Agora, eu entendo que, para eu falar para casais que têm filho, eu não tenho filho ainda. Eu fui filho. Eu posso falar dos meus estresses como filho para o meu pai. Como filho. Eu posso, como filho, falar assim, olha, tem filho que é vacilão. Irmão, aproveita a sua oportunidade, porque o maior investidor da sua vida depois de Deus é o seu pai.
honra. Lembra daquela historinha do curso de inglês? Que a gente faltou? Que a gente faltou? Então, saber honrar os nossos pais em tudo não é virar um capacho dos pais, porque tem muitos filhos também que os pais fazem deles de capacho. Verdade. Aproveitam-se deles. Por quê? A mesma proporção, filhos, não irei os vossos pais, pais também não irei os vossos filhos. Está na Bíblia. Agora, eu acho muito deselegante você ver aí, tem uma menina, várias meninas nos nossos dias, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que falam para casais, nem namorado tem. Com que legitimidade ela fala para casal? O menino, que outro dia estava namorando uma, namorando outra, daqui a pouco chega no outro culto, tá aqui, irmão, minha benção. Pô, mas 6 meses atrás a outra era benção. Já virou maldição? O cara nem se resolveu como namorado, quer falar. Irmão, se um pastor sério, se posicionar, ele não dá púlpito. Ele dá púlpito para quem é casado. E outra, faça como o pastor Valtemir André, que estava lá em Búzios, e agora foi lá pro lado lá de Trajano de Moraes, tá lá presidindo lá no Campo de Madureira. Quando eu cheguei a primeira vez para pregar na Rua das Pedras, me pediu certidão de casado, fez entrevista com a Roseli, ele e a esposa, perguntando quem eu era, ligou para minha igreja, sabendo quem era meu pastor, assim como os irmãos lá do lado de Bom Jesus de Tabapuana, que ligaram, o pastor Paulo ligou para o meu pastor para pedir recomendações. Pastor, ele me apresentou carteirinha de convenção, mas eu quero saber se ele está listado aí na Assembleia de Deus Central do Boaçu, que ele disse. É verdade que o endereço aí é Rua Rocha Peixoto, número 1012, o nome do senhor Antoniel Moreira Brito. E o meu pastor falou de mim. Agora, os caras são itinerantes aí a vida toda. Você não vê os caras com esposa, você sabe do cara que está com escândalo, que cantou a menina lá, cantou a filha do pastor, cantou as meninas do conjunto. Como é que esse cara tem moral para pregar e a gente está dando púlpito para essa gente? Verdade. Aí os caras falam assim, pastor, você está ressentido com alguma coisa? Não, queridão, estou muito bem resolvido, porque quando solteiro eu fui barrado no baile, como diz a galera, de pregar no campo da Cadeeso, porque era solteiro. Eu cheguei lá na cidade para pregar. Aí o pastor falou assim, cadê sua esposa? Eu falei, não sou noivo. Não, tira a aliança da mão direita e bota na esquerda, porque aqui solteirão não prega. Eu falei, então eu não prego, pastor. Mantenha-se a palavra que o senhor disse no seu campo. Aí o pastor, não, beleza. Fiquei do lado dele o culto todo. Aí um dia ele falou para mim, dá uma saudação. Eu falei, se eu não posso pregar, eu também não posso dar saudação. Estou cumprindo a minha agenda aqui. Agora, quem me convidou deveria saber do trâmite da casa. Como também já cheguei numa igreja, o pastor mandou tirar a barba. Tira. Eu falei, pastor, o senhor está aqui focado? Não. 48 anos que estou de frente dessa igreja e ninguém pregou aqui barbudo. E eu tive que tirar a barba, irmão. Por ética. Agora, pergunta se eu vou lá mais. Me convidam direto, não vou. Falei, meu pastor me aceita barbudo? A minha convenção me aceita barbudo? Então Jesus não entra nessa igreja que, como bom judeu, era barbudo. Mas você viu como é que são as coisas? Tudo é você saber equilibrar. Se você não sabe fatiar essas coisas, Daniel, aí dá problema. Por exemplo, você coloca uma menina que não tem namorado para falar para casais. Aí um casal levanta e faz uma pergunta de coisa de casado mesmo, vai ficar boiando. Por quê? Porque não entende a prática de casal. É igual os camaradas aí que quer falar de casamento e estão no quarto, no 5º casamento. Quer dizer, no 5º não, porque depois que desmanchou o quarto ainda não casou, mas está desfilando com a garotinha aí como casado. Tem livro escrito para casais. Aí eu falo, gente, onde isso tudo vai parar?